Vamos começar então. Eu gosto de... essa expressão que está aqui atrás e que simboliza o meu sentimento em relação ao mestre Mirim. Em Tupi, Guarani, em Tupi antigo, Tchaimoeté, Murubixabaçu, Tchaimoeté, Mirim. Honremos o grande Murubixaba. Salve Caboclo Mirim. Que a gente possa, cada um de nós que estamos caminhando aqui na Escola da Vida, segurando a bandeira da Escola da Vida, de Mirim, a gente possa estar de coração aberto, mente aberta, fazendo o nosso melhor para levar aos simples um caminho de crescimento íntimo. O tema, vamos lá. Desculpa o barulho aqui, tem uma janela aqui do meu lado, não dá para me isolar. Meu estúdio é muito fuleiro, é um celular, uma luzinha e a minha mesa. Caboclo Mirim dizia que Umbanda não trabalha com as almas, mas para as almas. Será que todos nós, será que todos os médiuns entendem o significado disso? O que são almas? Morreu, virou santo? Morreu, ficou passeando por aí, pode chegar numa tenda para fazer caridade, como Caboclo, como Exu, Preto Velho, sei lá. As reflexões de hoje envolvem o tema alma. Eu vou tentar dar uma abordagem sobre alma. E o que é alma? O que são? Onde vivem? Como se alimentam? Opa, se alimentam não. Muita calma nessa hora. Mesmo enquanto encarnados, alguém disse que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ora, a alma é o veículo que o espírito utiliza para animar o corpo. É o intermediário do espírito no corpo. A alma se utiliza do espírito, o espírito se utiliza da alma para animar o corpo. É a alma que anima o corpo. Apresentando de uma forma simples, bem resumida, como eu disse, as coisas aqui são bem resumidas, mas é só para deixar a reflexão. A gente pode resumir a composição humana como sendo corpo, alma e espírito, alinhados num fluxo constante, ascendente e descendente, influências do espírito à alma e o corpo, do corpo para a alma para o espírito. Esses três componentes do ser humano interagem mutuamente, são escolas de aprendizado mutuamente. Vamos ver como a nossa escola de Caboclo Mirim trata do assunto. Antes de esmiuçar o assunto alma propriamente dito, vamos olhar os dois outros componentes do time corpo, alma e espírito, Para a gente que está sempre falando aqui, já está manjado que a escola de Umbanda, muito em particular voltada para a matéria, para o corpo físico, é a disciplina física. Para o espírito, a grande escola é a indiferença construtiva. Aliás, falando em espírito, eu queria frisar duas sentenças dos baluartes da Umbanda em que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Seu Mirim dizia, num trecho, quando ele fala de Ofário, dizia assim, que as centelhas de vida não têm cor, não têm sexo. A natureza delas é, em verdade, só espírito. Caboclo das Sete Encruzilhadas, na cabeça de Zélio Fernandino de Moraes, lá na mesa espírita, quando chegou, dizia, se é preciso que eu tenha um nome, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. Então eu queria frisar essas duas colocações, que dizem respeito ao que é o espírito. Então, corpo e espírito, nós já tratamos. Agora, e a alma? A alma é a intermediária. É uma palavrinha difícil. Alma é uma palavrinha com muitos usos, e até Allan Kardec, a gente vai abordar de todo mundo um pouco aqui, para nossas conclusões.
Até Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 139, ele reclamou, né, e botou assim, que o vocábulo, né, a palavrinha alma, se emprega para exprimir muitas coisas diferentes. E mais adiante continuou, dando para a alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicava a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, de onde advém uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Eu estou começando com Kardec, né, porque nosso querido Benjamin Figueiredo começou numa mesa de Kardec lá em 1920. Na pergunta 134 ainda, Kardec manda na lata, pergunta para os espíritos, o que é alma? E os espíritos respondem também na lata, um espírito encarnado. E continua o questionamento. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? São a mesma coisa? Né? Os espíritos responderam, sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de unir-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Isso é Kardec, né? No Livro dos Espíritos, eu ainda vou continuar mais um pouquinho. Ainda sobre a linguagem, ainda sobre o vocábulo alma, olha o quanto que os espíritos ainda se encontram contaminados pela sua última encarnação, e isso afeta a posição deles, as respostas deles. Kardec fala isso na questão 1014 do Livro dos Espíritos. Como, porém, é a pergunta, né, Kardec pergunta lá para os espíritos, como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Porra, inferno, não existe inferno, né, gente? Então aí, Kardec mandou-se na lata, perguntou para os espíritos, por que nego ainda fala isso, né, os espíritos? Resposta dos espíritos, quando são inferiores, os espíritos, quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte das suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. É essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. E é esse tipo que eu achei perfeita a colocação de Kardec, né? Eu acho que não tem como ignorar as sentenças do Livro dos Espíritos quando se estuda alguns assuntos, e esse em particular diz respeito muito além da Umbanda, a definição de alma, a gente tem de voltar em Kardec. E é uma interpretação errada, ruim disso que eu acabei de falar, que os espíritos, às vezes, se expressam como se estivessem encarnados, que levou a alguns espíritas do início do século XX a terem preconceito. Achavam que o preto velho, que chegava falando errado, era ignorante, não podia nem participar de uma mesa, porque se expressava daquele jeito. Então, é aí que nós temos de ter a sensatez na hora de interpretar o que está escrito no Livro dos Espíritos. E eu trago o que Kardec falou sobre a pergunta que eu estava falando, né? Sobre a pergunta 1014, a resposta que os espíritos deram em relação a os espíritos usarem expressões que são familiares, que têm a ver com como se eles estivessem encarnados. Aí os espíritos responderam, é que os espíritos falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles, os espíritos, evitam chocá-las muito bruscamente,
a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Isso é Allan Kardec no Livro dos Espíritos, lá no final do século XIX. Mas perceberam a diferença entre você realmente estar, a alma estar contaminada pela sua encarnação e o espírito superior se fazer claro para o ambiente onde ele está? Tem uma diferença. Boa noite para quem chegou agora, meus queridos. Mãe Patrícia, boa noite. Eu vi que passou aqui. Boa noite. Vamos dar sequência aqui. Eu já vou deixar aqui ver as perguntas de vocês e a gente já vai adiantar. Então, o resumo da visão kardeciana, né, espírita, é essa que eu estava falando. Há espíritos superiores que se apresentam de uma maneira simples para se fazerem claros, para haver a conexão. Comunicação é conexão. Então, são espíritos superiores que se fazem simples, e quantos, né, dos nossos pretos velhos são espíritos antiquíssimos, sábios, e vêm nos terreiros. Eu não citei preto velho, mas quantas entidades de luz se fazem presente na Umbanda porque para falar as pessoas simples, e não são doutores, podem ser até doutores numa mesa de espírita, mas na Umbanda tem uma linguagem simples, uma apresentação simples. Mas a gente precisa distinguir isso, essa simplicidade que é da forma de se apresentar, que os espíritos têm a oportunidade de escolher a forma que é mais adequada, daqueles espíritos que ainda são inferiores, que ainda têm a alma contaminada pela sua mais recente passagem terrena. Então esses têm realmente limitações. Isso ficou bem claro em Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Na Umbanda, eu vou fazer um resumo aqui porque eu acho interessante a gente estudar isso. Vai ser rápido, vou fazer um resuminho rápido aqui. Que na Umbanda, na filosofia de Caboclo Mirim, na escola de Caboclo Mirim, não se canta nas giras para a linha das almas. Tá? Eu não sou juiz de ninguém. Se o Morubixaba de uma tenda acha que tem de cantar, é problema daquela tenda. Eu estou falando aqui como o Caboclo Mirim trabalhava. Caboclo Mirim não canta para as almas. Seria inclusive incoerente com alguém que pregava que a Umbanda trabalha para as almas, não com as almas. Então não há louvores às almas. Não há essa expressão, salve as santas almas benditas, na Umbanda de Caboclo Mirim, como ele fazia. Tá? Então vamos ver rapidamente como é que surgiu essa linha das almas, como é que se formatou isso. É interessante para a gente chegar a umas conclusões ao final. Historicamente falando, né? O primeiro livro que se tem notícia de um livro umbandista foi publicado em 1933. Caboclo Mirim já trabalhava, já tinha a Tenda Mirim fundada desde 1924, Zélio de Moraes, 1908. Então, a Umbanda já estava na praça, né, institucionalizada, essa Umbanda institucionalizada, essa Umbanda urbana, tá? Não que não tivesse Umbanda de outras formas, mas a Umbanda institucionalizada estava já na rua. Aliás, gente, eu não falei, né? Estou vendo a Grace botar aqui embaixo. Quem quiser mandar sugestões para a próxima live, quem quiser mandar perguntas, mas eu aceito principalmente sugestões de temas, ó. Manda para... Tá saindo aí? Para mim é que tem lá. alunodemirim@gmail.com, tá? É a melhor maneira de mandar as suas perguntas, as sugestões para os próximos temas. Se vocês não pedirem, vai ter uma hora que eu vou dizer, está todo mundo satisfeito, eu não vou ficar bancando chato aqui não. Vou considerar que o ciclo está encerrado. Então vamos lá. O que é essa linha das almas? Que a Tenda Mirim não trabalha com a linha das almas. Já existia a Tenda Mirim, né? Zélio de Moraes, Tenda Mirim, lá no início do século XX. Em 1933,
1933, Leal de Souza, um escritor oriundo do corpo mediúnico de Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, lançou o primeiro livro de Umbanda. Chamava-se O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Ele dividiu as 7 linhas, eu vou falar tudo bem rapidinho, da seguinte maneira: linha de Oxalá, linha de Ogum, Euxóssi, Xangô, Nhançã, Iemanjá e linha de Santo. Eram as 7 linhas de Leal de Souza. Para Leal de Souza, essa é as linhas brancas de Umbanda. Também havia a linha negra, formada pelos Exus, é o que nós chamamos de Quimbanda, em outra à parte. Mas é interessante registrar que a 7ª linha, essa linha de Santo, era formada pelos espíritos egressos da linha negra. Essa linha de Santo, a 7ª linha, a linha de Santo que eu citei, eram, segundo está no livro, segundo Leal de Souza, formada por espíritos egressos da linha negra, que trabalhavam principalmente no campo de demanda, de cortar trabalhos de magia. Eram espíritos que alcançavam a luz e saíam da parte do Dark Side, da Quimbanda, para a Umbanda, trabalhando nessa linha de Santo. Tá? Outro autor, eu vou pegar esse trabalho, gente. Eu tenho aqui um livro, vocês devem conhecer, do Alexandre Comino, eu sei que está ao contrário, mas a história da Umbanda é muito bom, tá? Em termos de quem quer estudar a história da religião, esse material sobre as 7 linhas tem nesse livro, é muito bom. Recomendo para o estudo histórico da Umbanda, em geral, bem interessante. Comino sabe, sempre recomendo. Eu escolhi outro autor, né? Falei de Leal de Souza, escolhi outro autor porque ele estava sempre nas fotos junto com Benjamin, naquele período pré-primado, naquele período do Congresso de Umbanda, nos anos que se seguiram, lá de 1942 a 52, naquele período histórico. Esse autor, Lourenço Braga, estava sempre nas fotos, tem várias fotos do seu Benjamin sentadinho numa mesa, e o Lourenço Braga dando palestras. Então eu achei uma referência interessante, uma vez que Benjamin estava ali dando uma chancela, dando uma moral para o trabalho desse autor. Todos os autores umbandistas, são vários, dezenas até, que estavam trabalhando, voltando as atenções para tentar, vamos dizer assim, codificar a Umbanda. Claro, chegar a um senso comum do que é a Umbanda. Lourenço Braga, naqueles tempos, antes do primado, antes de 52, naqueles anos, ele já tinha trabalhos feitos e lá ele revisou as 7 linhas. Ele começou com um conceito, eu acho que por influência de Benjamin mudou o conceito dele de 7 linhas, e ele botou as 7 linhas da seguinte maneira: ele pegou a linha de Santo, que nós acabamos de falar, para ele passou a trabalhar junto com a linha de Oxalá. Então as 7 linhas dele ficou a linha de Santo junto com a linha de Oxalá. Então linha de Oxalá, linha de Iemanjá, Oxóssi, Ogum, Xangô, linha do Oriente e linha africana. Não por acaso, a tenda espírita Mirim, antes do primado de Umbanda, essas eram as 7 linhas do primado de Umbanda: Oxalá, Iemanjá, Oxóssi, Ogum, Xangô, Oriente e linha africana. Era exatamente essa a definição das 7 linhas de Umbanda para o Caboclo Mirim até 1952, quando veio o primado de Umbanda e eles deram uma arrumada na casa, coletivamente, um trabalho coletivo feito junto aos dirigentes daqueles tempos, quando fundaram o primado de Umbanda. Mas o que é interessante na concepção do Lourenço Braga é que a linha das almas, normalmente associada à linha de Santo, né, eu acabei de falar lá do Leal de Souza, ele pegou o Lourenço Braga e transferiu essa linha de Santo para a linha das almas, ele transferiu para a Quimbanda, sendo associada à figura de Omulum, com M no final. Omulum é o Omulu que nós conhecemos. Então percebam que essa linha das almas foi jogada como se fosse para
para quimbanda, espíritos inferiores, vamos dizer assim. Olha como é que vai formando a cabeça dos umbandistas daquele tempo. Mata e Silva, né, W.W. da Mata e Silva, em 64, no livro Segredos da Magia da Umbanda e Quimbanda, também bota alguma coisa a respeito, meio apavorante. Ele escreve assim sobre as almas da legião de Omuluns. Ele escreve assim, entre aspas: esses vampiros ou hienas do baixo mundo astral são o que na interpretação simples de terreiro se chama Omuluns. E ele pede para frisar, não confundir com Omulu, Obaluaê ou Yorimá, na raiz de Mata e Silva. Ele ressalta, né, que Omuluns são aqueles que se dizem chefiar a linha das almas, mas infelizmente fizeram uma associação com o orixá Omulu. Essa linha seria a linha das almas penadas, aflitas. E Mata e Silva continua: até nos treme a pena de escrever, até nos treme a pena, ao nos prepararmos para levantar mais esse véu ou essa questão, muito embora o façamos da maneira mais leve possível. Porém, temos que o fazer, no inadiável dever do esclarecimento e também no propósito de tentar a salvação de irmãos que, cegos pela ignorância, por ali trafegam com despachos, sem saberem que, com a repetição dessas práticas, estão assinando suas sentenças kármicas, pois que ficam comprometidos, presos a esses sugadores infernais e, quando desencarnarem, serão mesmo sugados para certas regiões ou antros das trevas do astral inferior, por esses vampiros ou por essas hienas a quem eles tanto alimentaram com oferendas grosseiras. Olha só, linha das almas dos Omuluns, que Mata e Silva em 64 estava dizendo. E eu citei, já chega de citação, eu citei esses três para mostrar o que fazia a cabeça dos dirigentes daqueles tempos, nos tempos da formação da teologia umbandista. Dá para compreender um pouco porque um médium, como Benjamin Figueiredo, como o Caboclo Mirim, que tinha de ser simples, ele tinha de dar uma mensagem simples. Ricardo, não sei se é preconceito, mas naquele tempo é difícil você tendo, por exemplo, o Caboclo Mirim vamos voltar para o Caboclo Mirim, tendo de ser simples, direto, ou não é. São centenas de médiuns sob o seu comando, dezenas de filiais. Você precisa ser direto, pode, não pode, ou não é positivo ou é negativo. Eu acho que em busca disso e do perigo que é a relação, se você não souber onde está pisando, a relação com quem morreu, Caboclo Mirim foi bem direto. Foi simples e direto. A gente aqui do século XXI, todos nós, estudamos muito, mas muito mais do que os nossos avós umbandistas, muito mais do que aqueles senhores das primeiras gerações da Umbanda. Nós temos acesso a livros, a informação, à internet, interagimos, estamos fazendo isso aqui. Imagina naqueles tempos em que você tinha de simplesmente ouvir o seu dirigente, ou não é, pode, não pode, é perigoso ou não é perigoso. É mais complicado. Aqui então, né, você tem, nós todos que gostamos de estudar, temos acesso a mais informação do que aquele tempo. Bom, numa live aqui, né, eu também não posso me aprofundar muito, vamos amarrar essas pontas. Então, o que eu entendi, né, nos anos de estudo, o que eu concluí sobre a filosofia de Caboclo Mirim, vamos nos ater a Caboclo Mirim. Eu citei os autores umbandistas para vocês terem uma noção de o que orbitava a cabeça. Olha os livros que eram lidos por esses sacerdotes daqueles tempos. Então, eu fiz uma pincelada sobre essa linha das almas, mas eu não citei Caboclo Mirim, ele não escreveu nada especificamente. Mais adiante tem umas orientações que a gente vai passar, mas eu estou falando de... A estante do seu Benjamin tinha livros de Lourenço Braga, tinha livros de Leal de Souza. Então, eram livros de Umbanda que os sacerdotes mais avançados estudavam. Então, é preciso a gente entender como pensavam aqueles senhores daqueles tempos para a gente, às vezes, compreender dentro do contexto o que estava se passando. Então, vamos lá, vamos amarrar as pontas. O que eu entendi da filosofia de Mirim dentro desse contexto? Aquela coisa que eu falei, não é porque morreu que é santo. Começa por aí. Há todo tipo de alma vagando por aí. Fala-se muito de espíritos superiores e inferiores. E essa é que é a armadilha.
o que é importante se entender quando se fala de um desencarnado, de uma alma, é a ênfase que essa alma tem na vida após a morte. Essa alma, uma vez que não há mais um corpo, a alma não está mais conectada a um corpo, ela deveria se voltar para o espírito. Ela é uma intermediária, você tem o poder do espírito e a matéria. Se a alma não está mais acoplada a um corpo, ela deveria se voltar para o divino, para a centelha imortal divina, a luz maior. Isso nem sempre acontece. Então, o importante é se conhecer a ênfase do desencarnado, dessa alma, como nós falamos. A ênfase é para cima ou para baixo? Essa ênfase que a alma tem é para as coisas do mundo, continua querendo. Cara, eu conheci Exu que só tomava uísque, sei lá, 20 anos, sabe? Os cambonos tinham de correr, sabe? Sabe? Umas coisas que não tem cabimento. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. A alma, o desencarnado, está voltado para as coisas da matéria ou para as coisas de Deus? Que ênfase essa alma tem? É isso que define-se uma alma, um espírito desencarnado. É uma alma inferior ou superior? É isso que um umbandista precisa se exercitar. Não é porque morreu que virou santo. Mirim ensinava, ensina, para mim o ensino é eterno, que a Umbanda visa descondensar o ego. A gente ouve isso nos dizeres, o que seu Mirim deixou. A Umbanda, a nossa escola, a Umbanda visa descondensar o ego, deixar num plano menor essas coisas pequenas do mundo. Enquanto nós estamos encarnados, a Umbanda, a escola da vida, a Umbanda que nós vivemos, visa descondensar o ego. Essa persona que esse personagem que nós criamos para a vida social, que não é necessariamente o que é o nosso espírito. Essa é a escola da vida. Então, uma das coisas que a gente vive na escola da vida é a escola de fonte mental. Isso que o menino diz, a gente tem a disciplina física e a escola de fonte mental. O que é a escola de fonte mental? É a gente, já na encarnação, exercitar a mente para serenar a mente, serenar as paixões, serenar as coisas desse mundo e a gente viver e começar a treinar aquela indiferença construtiva. Enquanto encarnados, buscar o nosso centro, buscar a nossa harmonia íntima, para que a gente não fique ao sabor das emoções. Tá todo mundo querendo, sei lá, linchar alguém, e você vai linchar alguém porque tá todo mundo querendo linchar alguém. Tá todo mundo dizendo que isso é bom, você vai para cá porque todo mundo... Não, sair dessa mentalidade de rebanho. Então a gente aprende Tenta essa pergunta para mim, por favor, do Ricardo, que ele vai falar aí, para eu poder depois responder. Então, a gente precisa aprender a se centrar para não ficar que nem um rebanho, vai para cá e vai para lá. Escola de fonte mental e a indiferença construtiva. Ter o afastamento necessário para a gente ser responsável por aquilo que a gente... Não ir com a Maria que vai com as outras. Para a gente ser responsável pelas nossas opções, nossas escolhas, aquilo que a gente traz de bom para perto da gente, aquilo que a gente afasta da gente, que não é produtivo, não cresce. Isso também vale para quando a gente desencarna. Porque quando a gente desencarna, a mente continua. As coisas, as nossas crenças ficam gravadas na alma. A alma a grande fonte, é onde ficam gravados os sentimentos, as emoções, as crenças que você tem enquanto encarnado. Essa é a grande escola do espírito e é o grande aprendizado da encarnação. Quanto mais apegado a essas crenças, menos upload, vamos dizer assim. Quando você desencarna, a alma deveria se desapegar disso. Isso fica como aprendizado da encarnação. Isso vai para a vivência do espírito. Então, você não se apega a essas coisas pequenas do mundo, mas tudo é aprendizado. Quando você aprendeu o que é bom se alimentar, o que é bom dizer, onde é bom frequentar, coisas boas que você viveu, a beleza que você trouxe em sua vida, as coisas positivas, as pessoas bacanas, as pessoas ruins, tudo é aprendizado na encarnação e a alma faz o upload para o espírito imortal. Senão essa escola se perderia. Qual o sentido de encarnar se depois você morre e perde tudo? A alma faz o upload para o espírito. Porque o espírito tem várias encarnações.
Essa alma que está desencarnada é apenas uma encarnação de uma coletividade. A escola do espírito é a coletividade das encarnações que esse espírito teve. Não se apega a uma encarnação. Então, a alma, quando desencarna, ela deveria descondensar, desapegar, descondensar é uma ótima palavra, desapegar das coisas desse mundo, sabe? E deixar que as experiências, as emoções se integrem ao que é o espírito. Mudar a ênfase das coisas do mundo, parar de querer ainda ter as coisas do mundo, para dar ênfase às coisas do espírito. Vou dar um exemplo bobo, tá? Eu anotei aqui um exemplo bobo para dar para os mais jovens. Talvez não lembrem. Todos nós, Wagner, eu, vamos lembrar do Chico Anísio. Quem não lembra do Chico Anísio, né? Um dos maiores humoristas que o Brasil teve. O Chico Anísio teve centenas de personagens. Eu estava aqui nas minhas anotações, ficou um traço, esqueci de pesquisar quantos personagens exatamente Chico Anísio teve na carreira. Centenas, com certeza. Ele parecia de Pantaleão, de Coalhada, de Justo Veríssimo, de um monte de personagens, figura. Mas por trás da maquiagem, todos eram o Chico Anísio. Atrás daquelas roupas, daquele falar regional, dos trejeitos, daqueles seres humanos diferentes, havia uma essência, havia um que eram todos eles, o Chico Anísio. Então, mal comparando, o Chico Anísio seria, na essência, seria o espírito que vem em várias roupagens, que vem em várias encarnações, vem branco, vem preto, vem jogador de futebol, vem político, vem diversas roupagens, e quando se desfaz da roupagem do personagem, fica a essência, fica tudo aquilo que se aprendeu enquanto você estava vestindo aquela roupa, os aprendizados que você teve. Cada personagem tem muito a ensinar, cada vivência humana tem muito a ensinar para o espírito. Esse é o motivo da encarnação, né, gente? Os mais jovens talvez só lembrem do professor Raimundo, né? Chico Anísio com aquela cuia no cabelo. Obrigado, Fernando. 200 personagens teve o Chico Anísio, ó, falei. Os mais jovens também lembram da escolinha do professor Raimundo. Ele já velhinho só fazia o professor Raimundo. Imagina que o Chico Anísio só ficasse fazendo o professor Raimundo. Que o Chico Anísio se apegasse de tal maneira, fizesse muito sucesso a escolinha do professor Raimundo, e ele só ficasse de professor Raimundo. Imagina que ele ficasse travestido de professor Raimundo. Tem uma pergunta aí. E ficasse sendo reconhecido, quisesse ser reconhecido o tempo todo como professor Raimundo, esquecesse que lá embaixo daquela maquiagem, de tantas camadas do ego do professor Raimundo, tem o Chico Anísio ali embaixo. O personagem tem que ser vivido e ser desfeito. Ele não pode ser professor Raimundo para sempre. Entendeu? É um exemplo bobo, mas eu estou tentando ilustrar aos mais jovens o que eu estou tentando dizer sobre a utilidade da alma. A alma é o personagem da encarnação. E depois tem de se devolver ao verdadeiro ator, o verdadeiro dono da essência, né? Então, quando eu vejo, gente, uma manifestação numa tenda com excesso de acessórios, as entidades manifestaram com excesso de gosto, né? Eu falei do Exu que só bebia uísque importado. Entidade que chega com muito mimimi, muito paladar, muita coisa particular, muita roupicha. Cara, eu fico preocupado. Porque se a gente vai travestir a manifestação de um espírito de luz numa tenda, a gente vai estar inevitavelmente se afastando da escola de Caboclo Mirim, que é a descondensação do ego. A entidade não está para se manifestar na tenda pedindo mais aparatos do personagem, se travestindo mais como personagem. Isso não faz sentido na filosofia de Caboclo Mirim, que é descondensar. Os seres que não têm mais corpo, descondensarem o ego. Não faz sentido, não é sensato. Entendeu? Então, como disse o meu irmão Fernando, ou é coisa do médium, criando um personagem, ou essa alma que está se manifestando ainda é um ser inferior que está preso à sua última encarnação.
Das duas, uma. Das duas, uma é alguma coisa que os dirigentes precisam observar. Quando o médium começa a se desenvolver, não deixar isso prosperar no início do desenvolvimento, sabe? Porque são coisas que se não forem aparar as arestas lá no início, depois fica difícil. Eu já tive médium que chegou iniciante, o primeiro dia de roupa branca, incorporou um preto velho, queria marafo. Aí eu, né, não lembro se foi o vovô Pedro, o caboclo, quem estava dirigindo os trabalhos falou, não, você está muito cedo, você acabou de entrar na tenda, a primeira manifestação, eu tenho certeza que o vovô sabe onde está pisando, sabe onde está se manifestando, sabe que não é adequado a um médium iniciante, no primeiro dia de manifestação já trabalhar com esse tipo de elemento. Cachaça, né, para quem não sabe. Então, cabe a responsabilidade dos dirigentes dizer não é complicado. Eu sempre falei isso, ser dirigente é desagradável, porque educar é dizer não com amor, sem militarismo, sem agressão, sem assédio, dizer não com carinho, mostrando que é para a educação mediúnica do médium. Um médium confuso, né, um recipiente contaminado, se o médium tem confusão mental, se ele é um médium, é um recipiente contaminado para a manifestação do espírito, ele vai contaminar a manifestação do espírito. O espírito não vai conseguir, vai tentar e não vai conseguir transpassar essas birutices dos médiuns. E o médium vai acabar ficando sozinho, vai acabar incorporando o personagem. Não vai ter mais entidade ali com o passar dos anos. Ele vai encarnar o personagem, vai virar o Chico Anísio. Chico Anísio não incorporava o professor Raimundo, né, gente? É um personagem. E os médios vão incorporar personagens. A espiritualidade vai deixar, porque é livre escolha do médium. É livre responsabilidade do médium. O médium quis seguir esse caminho. A espiritualidade tem uma hora que não pode fazer mais nada, né, gente? Ser filho de Caboclo Mirim é assumir responsabilidade, que fique claro isso. Ninguém aqui é cavalo mais. Cavalo de Umbanda, essa expressão que era muito usada, isso é uma raça em extinção. Nós somos médios conscientes, semiconscientes. Então, cavalo, na minha concepção, era aquele médium antigo que apagava. A entidade tinha que pegar, às vezes, um médium muito grosseiro, um médium que não tinha muita doutrinação, não tinha muita leitura, mas precisava-se de aparelhos para abrir os caminhos da Umbanda. Então eram os cavalos, a entidade montava, apagava o médium e utilizava-se para fazer os atendimentos, a caridade, o trabalho que era necessário para poder abrir portas. Quantos dirigentes, quantas casas não começaram com médiuns assim? Não necessariamente pessoas que eram, às vezes, na sua juventude, meio bicho solto na vida, mas que foram, diante do trabalho de caridade, a presença ostensiva das entidades, foram aprendendo a ser pessoas melhores. Mas apagavam, porque muitos tinham problemas. Já vi gente, médicos com problemas com jogo, com bebida, com outras coisas, e que as entidades tinham de suar a camisa para poder ter um médium em condições para trabalhar. Era difícil, tá, gente? Doutrinação, médios doutrinados era difícil. Para terminar, para eu deixar para ver aqui o bate-papo, Caboclo Mirim tem umas instruções, o Caboclo Mirim corre muito na internet. Caboclo Mirim deixava umas instruções que corroboram um pouquinho com o que eu estou dizendo aqui. Ele dizia que, numa das instruções, que mediunidade é uma coisa e doutrina espírita era outra. É exatamente isso que eu estava falando agora há pouco. Mediunidade, ser cavalo, mediunidade é uma coisa e doutrina espírita é outra. A mediunidade, Caboclo Mirim dizendo, a mediunidade processa-se de diversas maneiras, quer na audição, tato, visão, olfato e incorporação, etc. Doutrinação é o que fazemos nas giras com as entidades, pois trabalhamos para as almas e não com as almas. Então, ele deixa bem claro que o crescimento pessoal da gente vem com a doutrinação. É a escola da vida, é a gente buscando crescer, não é só achando que vai estar lá, entidade, faz tudo aí. Não. É diferente ser médium de ser um médium que busca crescer, a doutrinação que ele fala. E ele reforça, tem outra orientação que ele reforça, que ele fala assim: não se esqueça do compromisso que você assume com o Caboclo Mirim desde que você resolveu frequentar a sua casa, a casa de Caboclo Mirim.
Escolha para você próprio os ambientes que frequentar, não participando de trabalhos baixos, pois a responsabilidade será somente sua e você, um dia, prestará conta da mesma. Olha lá. O mundo dos mortos é incomensurável e nele habitam os mais diversos tipos de espíritos. Portanto, não os invoque sem conhecimento de causa. Eu acho que resume tudo que eu falei aqui hoje. De como no mundo dos mortos há diversos tipos de espírito. Então, por isso o desenvolvimento numa casa é uma coisa tão séria. É tão importante o médium ir passo a passo com a orientação segura do Morubixaba, do dirigente. Por isso que uma tenda espírita é uma escola que é insubstituível. Não vai ter live, não vai ter personal, não vai ter nada que substitua um dirigente sério que pode te orientar nos primeiros passos da caminhada, porque as armadilhas são muitas, meus irmãos. São muitas. Sabe? As pessoas tendem a achar que porque leram alguns livros podem sair metendo as caras. As armadilhas são muitas. E depois que o personagem está cristalizado, aquilo vai virando uma armadura medieval que depois você não consegue mais arrancar o elmo. Você não consegue mais se desfazer do personagem. Você não percebe mais. Você é envolvido de tal maneira na situação que você criou que você não consegue mais ser você. Simples, de bom coração, um ser humano querendo ajudar outros seres humanos, um soldado de Oxalá a serviço da espiritualidade maior, que é o que todos nós buscamos numa tenda, né? Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu pedi para a Grace printar porque a gente está falando, vai passando, é muito rápido, então eu vou olhar aqui as perguntas para a gente ilustrar o nosso final de live. O Ricardo dá um exemplo do Exu Caveira que trabalha com ele. Ele fala, né, reforça aquilo que nós estávamos conversando, de que se você não conhece é melhor não mexer, entendeu? Com a questão dos espíritos, a qualidade dos espíritos que você tem de saber com quem está mexendo. E cita o exemplo do Exu Caveira que trabalha com ele, que até hoje usa coité e sapato. Diz que o uniforme para todos, não torce dedos, segue a disciplina e humildade. Ou seja, está ali, trabalha no terreiro como todo mundo. É o que eu entendi aqui da colocação dele. O Wagner pergunta aqui, mas até que ponto essas vontades é da alma ou do médium encarnado? Boa pergunta. Por isso é que é preciso sensibilidade. Todos nós, Wagner, você sabe disso, eu sei que a sua pergunta é para provocar, você sabe disso. Todos nós médios passamos por muito tempo com a necessidade de nos perguntarmos, sou eu ou é a entidade? Então, muito da resposta disso vem pelo bom senso. A entidade sabe, o exemplo que eu dei do médium que queria marafo, a entidade sabe onde ela está pisando. Se a entidade te levou para uma tenda para se desenvolver, porque você não vai à toa. Se você tem coroa, você tem espiritualidade, vai aparecer no seu caminho uma tenda, você é convidado, gosta, sente no coração a vontade de entrar, suas entidades estão contigo dizendo, vai, é aqui. E se você for para lá, levado para suas entidades, qual é o sentido de você querer subverter a ordem? Qual é o sentido de você dizer que a minha entidade só trabalha assim ou a minha entidade só trabalha assado? Se você vai, o ambiente, seu menino dizia sobre o ambiente da tenda que ele é acolhedor, ele é formado, tem raízes firmes para receber as pessoas que chegam. E as pessoas chegam com as mais perturbadas possíveis, né? Todos nós somos meio adoentados. E fica a pergunta, como disse a Maristela, a gente tem que se perguntar sempre, sou eu ou sou entidade? E se alguma coisa é muito estranha, se alguma coisa foge ao padrão, se alguma coisa é bizarra, não é a entidade. A entidade não quer te expor, a entidade não quer bater de frente com ninguém, a entidade quer que você cresça. Então a gente tem de desconfiar. E lá no fundo o médium sabe. Então que a gente tem humildade, por isso que a gente na tenda, eu cresci numa tenda mirim que ninguém tinha apetrecho, nem cajado os pretos velhos tinham. Você quer saber? Quando atingia lá, quando vocês tornavam cabeça de abaré, 5º grau, você passava a sentar na ferradura lá na frente, perto lá do 6º grau, lá na cabeceira do terreiro, é que podia ser que de repente era autorizado ter um cajado, por exemplo. Médio no terreiro, na gira, ninguém tinha cajado, chapeuzinho e tal.
para evitar o personagem. Aquilo de repente era desnecessário, o médium que acha bonitinho. Não é fazer pouco caso da entidade, mas é segurar a onda. É só isso. Qual é a pressa? A entidade vem para trabalhar, vem para fazer bonito, vem para trazer a sua luz. Ela não vai deixar de trabalhar se você tem uma toalha de guarda, ou se você usa guia, ou se não usa guia, ou se tem cajado, ou se não tem cajado, ou se está na tenda Espírita Mirim, que é caretona, ou se você está num terreiro de uma umbanda mais popular, que é mais apimentada. A entidade vem fazer a caridade, gente. Entendeu? Sinceramente, eu tentei fugir um pouco, né? Como eu sempre digo, são alguns temas. Eu tratei esse tema hoje porque a gente já tratou várias vezes durante a nossos últimos anos, né? Bota aí mais de 5 anos que eu estou dando minha colaboração para a Umbanda, e eu sei que eu já tratei esse tema em outras oportunidades, em vídeos no YouTube. Quem quiser, quem não conhece, eu tenho um canal Caboclo Mirim Reflexões no YouTube, onde tem muitas das temáticas da Escola da Vida lá tratadas direitinho. Tenho lives que eu já fiz, que eu botei nesse canal do YouTube também. Esses vídeos em algum momento eu vou jogar no YouTube também, dessas lives. E eu sempre tento, como disse, refrescar a maneira de me apresentar, conversando com outros dirigentes, interagindo com vocês, para buscar uma maneira de melhorar a apresentação dos assuntos. Como disse, não precisamos dar aqui uma tese de mestrado aqui, numa live de 1 hora no Facebook. Mas a gente pode dar um pouco, uma inspiração do que a gente está tentando dizer, e cada tenda, cada dirigente, aprofundar numa aula, no seu grupo de estudo, aprofundar o conhecimento. Se for interessante, se o assunto for interessante, aprofundar. Cada dirigente tem toda a capacidade de fazer isso, aprofundar o tema, e numa roda de conversa, trocando ideias, e acho que o grupo todo vai seguir junto, fica bacana. Estamos fazendo 1 hora, gente. Nosso irmão Fernando também falando sobre a disciplina, sobre a necessidade dos médios querer estudar, que nem todos querem responsabilidade, muito menos compromisso. Então, se não quer responsabilidade, não quer compromisso, não queira grau. Fica sendo iniciante banco terreiro, fica sendo um cabeça de bojá, tudo bem. A Umbanda tem espaço para todos, tudo bem. Venha fazer a caridade, venha se doar, venha ajudar o próximo no trabalho de banco, venha ajudar no terreiro. Só não queira, se você não quer responsabilidade, se não quer estudar, não queira grau. Porque ser sacerdote, tocar uma outra alma humana, tocar a vida dos outros, suas entidades precisam ter um aparelho claro, preparado para não sofrer sua interferência e poder, dentro do possível, realmente levar a luz divina, mensageiros da luz divina para quem precisa. Né? É isso aí, querido Fernando. Então, aí, a coisa que eu tô falando, é desagradável dizer não. Se tiver de dizer não, se o médico quiser sair, não é maldade. Ninguém está sendo maldoso, eu lamento. Mas não dá para querer pressionar o dirigente. Olha, eu botar currículo, eu já tenho tantos anos disso, daquilo, outro. Sabe? Se não quer se ambientar, se não quer viver a escola, a proposta da tenda, haverão outras, né, gente? É muito difícil cuidar do outro, Maristela. Eu estava falando isso hoje no carro com a minha mãe. Ser dirigente é muito difícil, tá, gente? É chapa quente. Porque uma coisa é a gente cuidar da nossa própria parte de espírito, da nossa espiritualidade, outra coisa muito diferente é ser dirigente, de ter paciência, faz parte de ser dirigente ter paciência, carinho, dizer não, dar um abraço, dar uma palmada, vamos dizer, simbólica, mas dizer assim, toma juízo, né, gente? Não é fácil, não. Meus parabéns a todos vocês que estão na linha de frente, meus queridos dirigentes, todos os médios que ajudam, que estão do lado, todos os médios que compõem uma tenda, é a união de todos vocês, caminhando juntos, que fazem com aqueles que chegam encontrar esse ambiente propício para crescer. A tenda não é feita só por um. Parabéns a todos vocês que se alinham aos seus dirigentes para fazer a tenda dar certo. A Umbanda ser essa oportunidade de crescimento. Tá? Parabéns. Se cuidem, tá? Se cuidem nessa pandemia, cuidado.
cuidem da sua família, cuidado com as aglomerações. Quem está na linha de frente com o terreiro aberto, cuidado com as giras, com a aglomeração. O trabalho de caridade, de repente, eu sempre falo, dá até para manter um distanciamento. Cuidado com as giras, com a aglomeração, sabe? Vai passar. Atenção, cuidado, tudo vai dar certo. Tá bom, gente? São 10 horas, está fazendo 1 hora de live. Eu deixo meu saravá, meu salve na lei de Umbanda para todos vocês. Quem vai assistir a gente depois em vídeo, também deixa um abraço. E espero que vocês mandem para... Né? Vamos lá, e-mailzinho de novo. alunodimirim.com, gmail.com, não tem BR, alunodimirim, gmail.com. Mandem suas sugestões de tema para a gente poder ser útil. Porque se você achar que tá tudo bem, a gente dá um tempo e não falta a oportunidade para ajudar de outras maneiras, tá? Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Obrigado pelo Saravá Fraterno. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E até semana que vem. Um abraço.